Segundo o levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating, o real é a quarta moeda que mais ganha valor em relação ao dólar em 2021. A moeda brasileira já reverteu parte do cenário de desvalorização que estava sendo registrado desde o início da pandemia. Para a gente entender como isso impacta diretamente o nosso bolso, eu vou chamar agora o repórter J. Terres, que já está conectado aí com a gente. Jota, qual é o valor em porcentagem que expressa essa valorização do real neste ano? Boa noite para você. Boa noite, Darcy. Boa noite para quem está acompanhando a revista de hoje. Olha, 3,6% de valorização em comparação ao real neste primeiro semestre de 2021. É uma notícia animadora porque o real está valorizado acima de moedas como do Canadá, né, do dólar canadense, que representou 3,2%, e da libra esterlina do Reino Unido, que representou apenas 2,3% em comparação ao dólar. Para entender um pouco mais sobre o que é isso, né, valorização de real, eu convidei aqui o professor de Ciências Econômicas da Unital, professor Drauzio Rezende Júnior. Professor, na sua avaliação, quais são os fatores para essa valorização do real e, consequentemente, da nossa economia? Boa noite. Boa noite. O primeiro fator que nós podemos considerar é a reversão das expectativas negativas em relação à economia brasileira. A economia brasileira está dando sinais robustos de recuperação, chamada de recuperação em V, e, ao mesmo tempo, a parte fiscal não foi tão negativa por causa das reformas que estão sendo aprovadas e, simultaneamente, o Banco Central está fazendo um ajuste nas taxas de juros, da taxa Selic está subindo gradualmente para encontrar a posição de equilíbrio. Aqui no Brasil são essas notícias positivas. Simultaneamente, nos Estados Unidos nós não temos notícias tão boas. A política fiscal americana tem sido demonstrada que vai ser uma política frouxa, leniente, o que favorecerá inflação e desvalorização da moeda norte-americana, e os investidores, portanto, no diferencial da taxa de juros, estão vindo para cá. Professor, como isso impacta no bolso do dia a dia do brasileiro? No dia a dia do brasileiro, quando o real desvaloriza, os preços sobem, principalmente daqueles produtos que são importados. Agora tem que ser o contrário. Como o real está se valorizando, os produtos importados tendem a se tornar mais baratos. Os comerciantes vão ter que, com o tempo, repassar esses ganhos de valorização do real, reduzindo preços na moeda brasileira. Olha, gente, nesta terça-feira o dólar, pela primeira vez em um ano, fechou abaixo dos R$5. E eu quero saber, professor, influenciado pelo dólar, né, qual é a sua perspectiva para o real nesses próximos meses e o que o senhor vê como futuro do Brasil economicamente? Bom, economicamente, se a economia brasileira tem demonstrado, tanto no agronegócio quanto na indústria, uma estabilidade com uma grau de melhoria. Continuando essa posição, a tendência é que a economia vai melhorar e isso vai se repercutir na valorização da moeda nacional. Olha, professor, e nossa audiência também, muito se fala em como valorizar o dinheiro, né? A gente sabe, a gente está em pandemia, então está cada vez mais difícil de manter as contas em dia, mas eu quero saber, professor, como render o dinheiro e fazer render, na verdade, nesses tempos de pandemia. Bom, todo mundo sabe que ganhar o suado dinheirinho é difícil, então nós precisamos valorizá-lo. O que fazer? A melhor alternativa é, todo começo de mês, antes de efetuar os gastos, separar 5 ou 10% dos valores e guardar esse valor para criar uma reserva. E, ao mesmo tempo, valorizar o seu dinheiro, pesquisando bastante os preços para conseguir mais por menos. Ô Darcy, agora que o real está cada vez mais valorizado, você vai poder me emprestar aquela quantia lá que você tinha falado, hein? O que você acha? Olha só, vamos pensar sobre isso, tá bom? Depois a gente conversa. Agora, aproveitando que a gente está falando aí desse assunto, Jota, vamos já mudar de assunto, né, no caso. Amanhã o INSS libera a segunda parcela do adiantamento do 13º para os beneficiários com o final 1. Pergunta para o professor o que ele recomenda para ser feito com este dinheiro extra. E depois a gente conversa sobre o meu empréstimo aí, tá bom? Deixar. Professor, com o adiantamento do INSS para os aposentados, o que o senhor indicaria para a pessoa que é aposentada e vai receber essa grana agora? Bom, eu tenho duas indicações. Se o aposentado tiver dívidas, use esse dinheiro para quitar as dívidas, para reduzir os juros que você paga. Se você não tiver dívidas, por favor, guarde esse dinheiro para criar uma reserva para os meses difíceis, que em qualquer momento pode acontecer. Perfeito. Agradeço, professor Drauzio. E aí, ó,
Dinheiro na conta, INSS também está pagando o seu adiantamento do INSS, real valorizando, melhor notícia não teria, né? Volto com você, Darcy. Com certeza. Obrigada, Jota, pelas informações. E eu aproveito aqui para convidar o pessoal de casa que amanhã tem live sobre tranquilidade financeira, viu, gente, no meu Instagram, @DarcyVisan. E sexta-feira, você sabe, Camila Russo, planejadora financeira, falando aqui como você ter tranquilidade financeira à luz da Bíblia. E é muito legal e você não pode perder, tá bom?